Olá, gratos por mais essa oportunidade de estarmos juntos estudando, hoje nós vamos dar início ao capítulo número 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Conversaremos dos itens 1 ao 3. Vamos conversar um pouco sobre a justiça das aflições. E esse novo capítulo que nós estamos começando hoje, o capítulo 5, fala sobre os bem-aventurados, os aflitos. Primeira coisa, precisamos compreender o que significa bem-aventurado. Bom, eu fiz uma anotação aqui, e bem-aventurado é aquele que goza da felicidade perfeita. Bom, alguém vai gozar da felicidade perfeita numa aflição? A gente precisa conversar um pouco sobre isso. Mas antes de nós adentrarmos a esse nosso estudo, vamos fazer algumas autorreflexões. Deus, nosso Pai, é justo? Como é que nós vemos Deus, nosso Pai, diante do que nós andamos vivendo? A fome, a miséria, a falta de saúde, a desigualdade social. Encontramos muita tristeza no planeta Terra. É claro, nós encontramos partes boas, nós encontramos momentos de felicidade, de alegria, mas a gente sabe que o planeta Terra ele é cheio de vicissitudes. A gente observa no planeta Terra pessoas passando fome, sem moradia, e nesses meus 59 anos de idade, eu já ouvi gente chegando para mim e dizendo assim: Deus é masoquista, gosta de nos ver sofrer. Será que é isso mesmo? Mas o nosso Pai, ele é justo, amoroso e bom? Nós já estudamos o Evangelho inúmeras vezes e vamos continuar estudando. Então, será essa a máxima de algumas pessoas a verdade? Quem detém a verdade? Como é que eu me vejo diante do que eu vivo? Eu me pergunto o que eu estou fazendo em 2021 encarnado no planeta Terra? Por que será que eu estou encarnado nesse país, no Brasil? Eu me pergunto por que eu tenho que vivenciar todas essas problemáticas no mundo inteiro, não só no nosso país. Nós observamos que a problemática acontece pelo mundo inteiro. A gente tem observado isso. Deus é injusto, Deus gosta de nos ver sofrer, ele nos colocou aqui, nos deu essa oportunidade de estarmos encarnados aqui no planeta Terra para viver só no sofrimento. Então vamos, diante desses autoquestionamentos, devem ter aqueles irmãos que já não se questionam mais quanto a isso. Mas a gente ainda encontra uma boa parcela da população assim. Tem gente indignada, tem gente revoltada, tem gente que diz que não pediu para nascer. Será mesmo que nós não pedimos para nascer? Será mesmo que nós não imploramos ao nosso Pai a oportunidade de estarmos encarnados aqui neste momento, nessa época, nesse país, vivenciando todas essas experiências? Então, sobre isso, nós vamos conversar. Primeiro, vamos começar a leitura desses itens do início deste capítulo 5 que vamos conversar. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo número 5. Bem-aventurados os aflitos. Itens 1 a 3. Justiça das aflições. Item 1. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino de Deus. Está em Mateus, capítulo 5, 5, 6 e 10. Então vocês lembram da cola, né, que eu já passei para
para dividir aqui conosco, que bem-aventurado é aquele que goza de felicidade perfeita. E a gente começou aí o item 1, já lendo lá em Mateus, bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Então, como pode isso? Já tinha explicado um pouco antes. Como é que a gente vai ser feliz diante de um sofrimento? E lembrando que também já escutei muita gente dizer assim: espírita gosta de sofrer. Será que espírita gosta de sofrer? Quem em sã consciência vai gostar de sofrer? Para nós pensarmos, né? É que o espírita, através do estudo constante do Evangelho, já entendeu que na nossa atual condição, o sofrimento ainda é algo que nos move para sairmos da inércia, para sairmos, né, das nossas zonas de conforto. Então, como é que a gente pode interpretar já de cara esse item 1 aí? Para termos resiliência e resignação ativa. Prestem bem atenção. Resignação ativa. A resignação ativa é aquela em que a gente sabe que está sofrendo e que a gente aceita sem murmurar, sem reclamar, mas o que acontece? No dito popular, a gente corre atrás para resolver o problema. A gente não espera cair do céu e não se entrega ao sofrimento. A tristeza pode bater na nossa porta, mas o sofrimento, esse é opcional. Então, essa resignação ativa está nos lembrando que nós precisamos arregaçar as nossas mangas, né, e trabalharmos para nos libertarmos desses sofrimentos. E como é que nós vamos nos libertar dos sofrimentos? Quando passamos a compreender a sua origem, quando observamos que muitos desses sofrimentos foram originados por nós, né? Precisamos lembrar, talvez não nesta encarnação, mas nas encarnações anteriores. E tem mais uma nota aqui para a gente lembrar. Nem todo sofrimento é originado de uma falta. Muitas vezes são provas para o espírito concluir a sua depuração. Já melhora assim o nosso entendimento aí do item 1? Item 2. Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. Está em Lucas, capítulo 6, 20 e 21. O que a gente encontra logo aqui? Para que tenhamos paciência. Paciência por todos os altos e baixos que passamos em nossa existência. Quem são esses pobres? Esses pobres são os que não reclamam da miséria que experimentam. Então, faz-se necessário o entendimento de que os sofrimentos são inerentes, essas aflições ainda são inerentes a individualidades, como nós, que precisamos ainda reencarnar no planeta Terra, que é compatível com as nossas vibrações. E fica também aí, nesse início aí do item 2, o entendimento que se nós sofrermos com fé, amor, resignação, com esperança, estaremos de fato saldando as nossas dívidas. Olha aí o entendimento também da vida futura. Precisamos entender isso. Hoje, essa minha atual encarnação é a melhor encarnação. Lá para trás, a coisa já foi muito mais problemática.
A reencarnação é misericórdia divina. Precisamos entender isso. Então estamos nós aqui numa nova chance dada por Deus nosso Pai para que a gente melhore a nossa caminhada, para que a gente faça a tão propalada, a tão necessária reforma íntima, para que daqui para frente as coisas sejam melhores. Realmente, numa encarnação, não vamos resolver todos os nossos problemas, pois muitas das vezes na atual encarnação, a nossa invigilância vai provocar para nós novos débitos. Mas precisamos também praticar o vigiai e orai. Vocês viram como o nosso Pai é justo, bom, como ele é misericordioso? E continuando aqui o item 2, mas ai de vós, ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque gemereis e chorareis. Está em Lucas, capítulo 6, 24 e 25. Mas que ricos são esses que Lucas fala aqui no capítulo 6? Mas ai de vós ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. O que Lucas quis dizer para nós aqui? Somos nós ainda detidos na matéria. Somos nós ainda detidos nas paixões humanas. Excessos de inveja, ciúme, imprevidência, comodismo, materialismo, agressividade, orgulho, a lista é grande. São essas coisas que nos prendem ao que é terreno, e quando nós estamos detidos aí, nós temos a nossa mente embotada. Não conseguimos enxergar mais nada. Imagine uma pessoa destilando bastante ódio. Ela consegue enxergar o amor? Uma pessoa enraivecida, uma pessoa com muito ciúme, ela consegue de fato observar um dia bonito de sol? Vamos pensar. Vamos pensar. Naqueles momentos em que a gente está muito abalado, está nervoso, está ansioso com alguma coisa que está para acontecer, ou alguma coisa errada que a gente fez e a gente sabe que será cobrado, a gente consegue ver as belezas do dia a dia? A gente consegue realmente se concentrar nas conversas que a gente tem com o outro? A gente não fica desatento porque a gente só está ali, ó, naquele pensamento único. Vamos fazer umas autoanálises desses dias em que a gente às vezes se entrega aí. Então, ele está falando, mas ai de vós ricos. Não é nenhuma praga que foi rogada, não. É um alerta para nós, para que a gente não venha ficar detido nessa agressividade, no orgulho, na inveja. Não é só você ficar detido nos bens materiais, mas é esse estado de espírito de estarmos ligados somente a essas coisas daqui. Ora, nós sempre lembro nas minhas exposições, quando a gente está conversando aqui, quando divido com vocês esse estudo do Evangelho, porque é um estudo permanente, é um estudo para todos nós, né, que estamos procurando ser individualidades melhores. Então, eu sempre lembro aqui que nós precisamos trabalhar com afinco para que a gente saia desse lugar comum, para que a gente comece a pensar nas coisas espirituais. Não desprezemos o que é material, pois nós somos espíritos encarnados num planeta material. Evidente. Mas, paralelo a isso, nós precisamos investir em nós, espíritos. Investir num amanhã melhor. Esse amanhã melhor só depende de nós. Tem gente que diz assim, quando eu for embora, fizer meu desencarne, quero ir para nosso lar.
Será que é fácil chegar em nosso lar? E olha que nosso lar não é lá essas coisas, mas é alguma coisa que a gente já passou a conhecer melhorzinho, né? Mas até para estarmos lá, precisamos trabalhar o hoje, para que esse amanhã seja melhor. Então, ai de vós, diz ele aqui, que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós, que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Está lá em Lucas, que eu acabei de ler, no capítulo 6. Então, vamos investir na nossa melhora espiritual. O tempo urge, amigos. Vamos todos batalhar para sermos individualidades melhores. No item 3, nós encontramos: somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso. Mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem, para se ter maior mérito. Mas então pergunta-se: por que sofrem uns mais do que outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Porque uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir. São as nossas bagagens lá de trás. E há essa convivência mesmo. Nós não podemos, em se tratando de individualidades encarnadas no planeta Terra, nós não somos uns iguais aos outros. Cada um de nós traz a sua bagagem, experiências diversas, entendimentos diversos. E precisa-se da mistura dessas diferenças para quê? Para que um auxilie o outro. Ninguém pensa igual, ninguém é igual a ninguém, ninguém vai entender as coisas da mesma forma do que o outro alguém, nem dentro de casa, nem na mesma família. Cada um tem uma apreensão diversa. Então, por que será que uns nascem na miséria e outros na opulência? Há quem entenda a justiça divina como falha. Existem realmente irmãos que acham que Deus falha, porque acham que Deus privilegia uns em detrimento de outros. É isso. É aquele pensamento de que Deus julga uns e poupa outros. Mas Ele é o nosso Pai amoroso de todos nós igualmente. E há os que chegam a negar a existência de Deus por causa dessas coisas, porque não entendem. Vamos voltar a lembrar: tudo é consequência da bagagem que carregamos. Lá para trás, nós já tivemos chances de perdoar, tivemos chances de amar, de dividirmos o pão com o próximo, de sermos caridosos, de sermos mais justos, de não apontarmos o dedo a quem quer que seja. Mas nós falhamos. E se nós não vigiarmos no presente, vamos continuar incorrendo. Só um detalhe nós não podemos esquecer: que todas as nossas aflições têm uma causa justa. São derivadas da justiça divina. Mas é uma justiça divina que muitas das vezes nos faz estar diante dos nossos próprios atos para que nós sintamos e assim, resignados ativamente, caminhemos na direção do conserto desses erros, desses equívocos
que ocorreram lá para trás. E esse lá para trás pode estar até nessa nossa vida presente. Continuando aqui no 3, todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Homens virtuosos que sofrem, esse homem, essa individualidade, esse homem ou essa mulher, podem estar sendo virtuosos nesta encarnação presente. Mas o que fizeram lá atrás? Ainda precisam responder. Só que o para frente, já que despertaram e já conseguem ser virtuosos, o para frente será melhor. E, para terminar, se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso de que cada um deve bem compenetrar-se, por meio dos ensinos de Jesus. Deus pôs os homens na direção dessa causa, e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Está aí o Evangelho. Não podemos esquecer que com Jesus, quando nós vivenciamos Jesus no nosso dia a dia, nós angariamos forças e coragem. Precisamos reclamar menos e agradecer mais. Aí, na justiça das aflições, não basta só sofrer. Precisamos extrair daí sempre as boas lições. Não reclamemos da vida. Agradeçamos ao Pai todas as oportunidades que se desdobram diante de nós. Sejam os momentos, eu costumo sempre dizer que nós, pelo menos a maioria de nós, temos um grande erro de interpretação sobre o que é bom ou sobre o que é ruim em nossas vidas. Então, diante de tudo que se processar, agradeçamos a oportunidade e passemos de cabeça erguida com essa coragem que a gente angaria vivenciando Jesus, estudando o Evangelho de Jesus. Forças e coragem para transpormos todos os obstáculos. Jesus nos disse, a fé remove montanhas. E essa fé precisa ser construída de forma racional, entendendo que Deus, nosso Pai, nos proporciona múltiplas oportunidades de nós nos corrigirmos, de sermos individualidades melhores. É por isso que nós ainda estamos habitando o planeta Terra. A Terra ainda é compatível com a nossa atual natureza. Então nós estamos no local certo para evoluirmos. E essa nossa evolução vai ocorrer de uma forma mais rápida quando nós compreendermos isso. Passemos, irmãos, de bom ânimo sempre, pelos altos e baixos da vida, agradecendo e nunca perdendo a fé e lutando pela nossa melhora. Lembrando que o Evangelho ele está sempre denotando para nós o quê? Trabalho. A todo instante, o Evangelho nos convida ao trabalho. Esse trabalho de lapidação interior. Não é aquele caso da gente chegar e dizer assim, olha ali, tal item no Evangelho, isso serve para você. A gente às vezes fala
Alguns de nós falamos para as outras pessoas, não. Tudo aquilo que está aqui no Evangelho é para nós mesmos. Que bênção que ficou para nós o Evangelho de Jesus. Um grande abraço fraterno para vocês e até a próxima oportunidade.